Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa oração de gratidão. É bom passar em revista, pois quando há gratidão, há reconhecimento. E reconhecimento é um dos fundamentos da sabedoria. Quem é sábio reconhece, vê, enfim. E quem não reconhece, não valoriza. E quem não valoriza, acaba também fazendo coisas sem valor. Amém? Sabia que toda a atenção do ser humano é voltada para o que ele valoriza? Seja o pecado. Por que as pessoas estão muitos enterrados no pecado? Porque valorizam o pecado. Estão apegados. E quero dizer para os irmãos, muitas vezes não querem. Mas por que não conseguem se livrar? Isso é um assunto que, se você continuar todos os domingos pela manhã, vai desfazer essas dúvidas e vai conseguir melhorar. Amém? Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pela tua graça, por esse favor que nós não merecemos, mas que o Senhor viu a nossa miséria, a nossa desgraça, os nossos fracassos, as nossas fraquezas, e o Senhor então providenciou um meio para nos ajudar. Obrigado, Pai, por esse plano perfeito de salvação, por esse amor manifestado, ter dado o seu Filho, e o seu Filho ter dado a sua vida. Muito obrigado. Obrigado também pela igreja que o Senhor o constituiu, Jesus como cabeça, e nós como membros deste corpo. Muito obrigado. Obrigado por essa graça, ó Senhor, que a cada dia se renova pelas misericórdias que fazem parte, Senhor, como solução para a vida de todo aquele que se volta para Ti. Muito obrigado. Obrigado por esse expediente, pela liberdade que temos de louvar e adorar a Ti. Obrigado, Senhor, pela palavra, pois ela é viva, eficaz e poderosa. Ela é luz para os caminhos, ela nos ajuda, ela também é o alimento para o nosso espírito. Muito obrigado. Obrigado pela liberdade e pela comunhão que temos com o Teu Espírito, que nos ajuda, que nos convence, que é o nosso professor, o nosso mentor, o ajudador de cada um. Muito obrigado. Obrigado por tudo, Pai, e nos colocamos diante de Ti com a nossa mente, o nosso coração abertos, e pedimos, Pai, que essa graça venha ajudar a cada um que quer vencer, que quer superar, que quer, Senhor, encontrar o desígnio e fazer melhor a Tua vontade. Em nome de Jesus, peço-Te estas bênçãos. Amém. Obrigado, Senhor. Vamos levantar nossas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares
glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Aleluias. Podeis tomar assentos. Dizei aos justos que bem lhes irá. Justo é aquele que procura se ajustar. Estava ouvindo a pastora comentar sobre o índice de evangélicos no Brasil. Eu não acredito. Não pense que... Quero dizer para os irmãos, evangélico não se torna comunista. Tira os comunistas dos que se dizem crente. Quanto de evangelho sobra? Quanto de evangélicos poderá sobrar? Pois o comunismo é uma ideologia anti-Deus, com roupagens de religiosidade, de falsa religiosidade. Isso não é evangélicos. Isso não são evangélicos. Quem são os evangélicos? Os que seguem o evangelho. Amém. Amém. Evangélicos não apoiam partidos que apoiam aborto, invasões, rebeliões. Corrupções. Evangélicos não. Mas religiosos sim, porque existe a falsa religiosidade. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que o mundo estava em trevas, no entanto, estava cheio de religiões. Que os maiores perseguidores de Cristo foram os religiosos, os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Foram os que perseguiram a Cristo. Agora vamos fazer, eu quero pregar para esse auditório e para aqueles que estão em casa me assistindo. Como hoje teremos batismo, o que diz lá em Marcos 16:15? Disse-lhes, quem disse? Jesus. Quem é Jesus? O caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus? O enviado de Deus. Quem é Jesus? O Salvador do mundo. Quem é Jesus? O cabeça da igreja. E ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será
condenado. E estes, vamos lá? E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Amém. Então aqui, meus amados, o Evangelho. E para quem ele deixou essa missão? Para os seus discípulos. Quem são os seus discípulos? Seus seguidores. E qual é a missão que nós temos que levar? O Evangelho a toda criatura. E quem crer no Evangelho é salvo, mas quem não crer no Evangelho já está condenado. E os sinais seguem aos que creem. Aos que creem no quê? No Evangelho. Quem crê no Evangelho pode sim usar o nome de Jesus. Ele é enviado por Jesus. Tem a procuração de Cristo para em seu nome fazer as suas obras. Por que existe pouco milagre, pouca solução divina? Porque as pessoas usam pouco, seguem pouco o Evangelho. Olha o que Jesus disse lá em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Aleluias. Então, está na Escritura os fundamentos da fé que lhe dá vida eterna. Olha o que diz também em Romanos 1, 16 e 17. Paulo diz, porque eu não me envergonho de ser crente. Não, como é que é? Porque eu não me envergonho do... Ser crente não quer dizer que é evangélico. Porque o que tem de crente comunista, o que tem de crente fazendo invasões, o que tem de crente aí mentindo para mamar no governo, e é crente. Aliás, a Bíblia diz que crente até o diabo é. Ele crê que estremece, mas porém não obedece. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, até o judeu, até os da lei precisam crer no Evangelho, porque o Evangelho revela a graça. E também salva o grego, o inteligente. Naquele tempo a elite, a cultura, os filósofos eram tudo grego. Então o Evangelho também salva o grego, salva os filósofos, os sábios. E é no Evangelho que é revelada, de fé em fé, o quê? Aonde que nós encontramos os padrões de Deus para a vida? No Evangelho, porque é o Evangelho que revela a justiça de Deus. Justiça não é juízo. Justiça é a justa retribuição, é a justa recompensa. Dizei a quem se ajusta que bem lhes irá. Ai de quem perverte, ai de quem não quer praticar, porque mal lhe irá. Então é no Evangelho que é revelado
à medida que a pessoa vai crendo. Então é revelado de fé em fé. Ah, eu creio no Evangelho. Sim, você até pode. E tem muita gente que diz: ah, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Querido, querida, as coisas vão se revelando à medida que você vai crendo. Não existe revelação sem ação, ou para apenas ficar na sua cabeça. Porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus. E à medida que a pessoa se ajusta, vive da fé. Você vive daquilo que você crê. O justo vive da fé. Amém? O justo. Ah, mas eu sou uma pessoa de fé, mas a minha vida não está bom. Sua fé está muito limitada. Não veio a revelação. Não existe. A sua fé não é construída em cima de uma revelação completa. Olha o que Pedro também falou, algo interessante. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, ele diz: visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento, aliás, pelo pleno. O que é pleno? A minha tradução diz: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. O seu divino poder nos tem dado o que mesmo? O que mesmo? Tudo. Mas por que, se Deus diz que nos deu tudo, e por que eu não tenho tudo que eu preciso? Porque o meu conhecimento é raso, é incompleto. Não é do Evangelho. Eu tenho um conhecimento do sistema religioso, achando que eu indo todos os domingos na igreja, Deus tem que me dar, Deus tem que me abençoar, Deus tem que cuidar da minha família. Nada disso. Você tem daquilo que crê. E se o seu conhecimento é incompleto, sua bênção é incompleta. Os resultados espirituais são inconsistentes. Amém? Amém, amados? Tem mais coisas aí. Quando eu ouvia a pastora falar, os irmãos, eu faço parte. Sim, você faz parte do religiosismo, mas não dos evangélicos. Petismo e evangelho não terão a mesma eternidade. Uma será com Deus, a outra sem Deus. Amém. Amém, amados. Não adianta não gostar. Querido, eu estou falando porque se você reconhecer, você sai salvo daqui hoje. Amém. Não importa se votou e fez o que eles fazem, comeu muita mortandela dada por eles, não importa. O que importa é o que você vai crer a partir de hoje. E a salvação está revelada no Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Tem mais aqui uma anotação que eu fiz também. Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho, falou Paulo.
Está vendo? Que Deus vai julgar os segredos dos homens, segundo o Evangelho. Em Romanos 15:4, porquanto tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Aleluias. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância, para que pela firmeza e pela consolação que a palavra nos traz, que provém dessas Escrituras, nós construímos a nossa esperança. Pois é em esperança que somos salvos. Vamos para Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aqui nós vemos essa sabedoria de Deus, uma sabedoria inigualável, que mostra que sem Ele nada somos, nada existe, e tudo que existe, e se veio a existir, foi por meio dEle, e existe para Ele. Por isso, meus amados, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Ele é criador de tudo, até mesmo dos juízos que virão para punir a iniquidade. E no capítulo 12 de Romanos, verso 1, Paulo está dizendo, ele está fazendo um pedido, um rogo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que ele está pedindo? Ele está fazendo um pedido, meus amados, baseado numa verdade, no amor, porque as misericórdias significam um sentimento doloroso causado pela miséria, pelas desgraças, pelos erros, pelos males. E quem ama sente, quem ama tem esse sentimento de dor. Uma mãe, quando descobre que seu filho, sua filha se corrompeu, está cometendo coisas erradas, existe um sentimento de dor. Isso chama-se compaixão, isso chama-se misericórdia. Só não tem sentimento de dor quem não tem misericórdia, e a Bíblia diz que quem não tem misericórdia não será tratado com misericórdia no dia do juízo. Amém.
Por que que Jesus, quando ensina as bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque deles é o reino dos céus. Então, misericórdia faz parte da natureza divina. É a manifestação do amor divino, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, misericórdia faz parte da natureza divina. E Paulo roga: meus irmãos, Deus o ama e você nem se apercebe. Deus o ama e quer o melhor para cada um, e as pessoas não conseguem ver, não conseguem se aperceber disso. E Paulo então mostra que a situação do pecado já foi resolvido quando ele entregou o seu Filho por causa dos nossos pecados. E Jesus se tornou o sacrifício único pelos pecados do mundo inteiro. Por isso que João também fala na sua primeira carta, capítulo 1, a partir do verso 7, ele diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa luz, o que é o Evangelho? É a luz. O que é o Evangelho? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz. E se andarmos na luz, se andarmos na palavra, se aplicarmos os padrões de justiça na nossa vida, nós conseguimos viver em comunhão uns com os outros. E aí então, os pecados que cada um, pela fraqueza que tem, comete, o sangue de Jesus purifica. Amém? E o verso 8, o que diz? Se dissermos que não temos pecado, enganemo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas, o que diz aí? Seguir? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E olha, seguindo: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Observe agora a manifestação do amor divino, das misericórdias de Deus, liberadas, colocadas como solução para a nossa vida. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Amém? Então aí mostra, meus amados, que a questão do pecado, a pessoa sofre as consequências de seus pecados se ela não recorre, não reconhece para com Deus. Pecado leva à morte, mas a prática da justiça, não é simplesmente pensar que fazendo algumas boas obras compensa as más obras. Prática da justiça é ser justo, é reconhecer os seus próprios erros. Amém? É reconhecer
que não está na obediência. Voltemos para Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é uma forma de culto, que é um culto racional, que é um culto inteligente. Quero dizer para os irmãos aqui, o seu culto se torna mais poderoso, não é aqui, é da porta para fora, quando você nega ao seu corpo, ou melhor, quando você sacrifica o seu corpo, não dando a ele o que ele apetece, o que ele deseja. Amém? É o resultado de oferecer o corpo como um sacrifício. Olha uma coisa que já se nota, o poder do jejum para a pessoa que jejua. Pessoa que jejua, ela já aprende a dominar o corpo, a alimentação. Mas só não comer não vai significar que está empoderado com a graça, empoderado com a unção, com as coisas divinas. Não. Apenas dominou o corpo. Não adianta você sacrificar o seu corpo se não fortalecer o seu espírito. A sua vida precisa de um governo. A sua vida precisa de um campo de ação. E nós temos a direção de Deus para a nossa vida e a direção do diabo, que age através de instintos, vontades, desejos, paixões, ilusões. Então Paulo, descobrindo que se a pessoa consegue dominar-se, ela consegue, partindo de si, ela dominando-se, ela tendo um autogoverno, um domínio próprio, ela conseguindo nela, ela consegue tirar para fora e ela consegue resultados melhores na vida. Não adianta, meu querido, minha querida, procurar culpados pela sua falência, pelas suas crises, pelo seu insucesso profissional, insucesso afetivo. O inimigo não é lá de fora, o inimigo está em você, é a sua natureza. E a natureza carnal, ela conduz à morte. E morte, eu já falei aqui há poucos dias, não é simplesmente quando o espírito e a alma saem do corpo e o corpo tem que ser sepultado. Essa é a última etapa da morte. A morte começa quando a pessoa começa a perder o domínio das coisas. Começa a perder o domínio de seus desejos, domínio de sua gestão, domínio de suas palavras, fala e não sustenta, assume compromisso e não cumpre. Começou a morrer a credibilidade, morrer os valores que a pessoa tem. E tudo por quê? Porque não quer se construir da maneira certa. Paulo está ensinando a igreja que para você descobrir a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, você precisa criar o espaço em você. O corpo quer ele ser o governo e ter
suas primazias, seus desejos, ser o primeiro atendido em tudo. Quer viver para si. O egoísmo é coisa de carne, é viver para si. E o Evangelho ilumina a nossa mente para mostrar e mostra a nós que ninguém vive para si e ninguém morre para si. Deixa o último versículo do capítulo 11, verso parece que é o 36. Porque dele e para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. O que significa todas as coisas? Tudo o que existe é dele, veio por ele e é para ele. Os céus, a terra, pertencem a Deus. Tudo o que existe na terra, toda a plenitude, pertence a Deus, é dele, foi criado por ele e é para ele. O que diz o capítulo 1, versículo 1 a seguir de João, o Evangelho de João, 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam o verbo, a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto. Aliás, João, esse é 1 João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo veio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluias. E aí mostra essa graça, a maneira que Deus amava a Israel e fez tudo para fazer dele um povo agora renovado, porque através de Abraão Deus tinha a promessa de salvar o mundo todo, e como Israel não quis, abriu então para todos os que creram, diz lá o verso 11 e 12. Capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para o que era seu. Quero dizer para todos, isso aconteceu com Israel, isso acontece aqui ainda. Quanta palavra veio para... Quantos aqui são filhos de Deus? Deus manda uma palavra e você não recebe. Deus manda uma instrução e você não recebe. Deus manda uma correção e você não recebe. Aconteceu com Israel isso. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Continuamos lendo que tem coisa interessante aí. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Aleluia. E o verbo, a palavra, se fez carne, se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, que veio em carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua graça e a sua verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então Deus sempre tem aquilo que necessitamos. Mas voltamos para Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Esta palavra apresentar
como um sacrifício vivo. Eu aprendi há bastante tempo, depois que eu comecei a exercitar essa oração com entendimento. Eu apresento a minha vida, o meu corpo. Senhor, que o teu governo se estabeleça em minha vida. Que o meu corpo esteja a serviço do teu governo. Isso não é espiritualismo. Eu quero dizer para os irmãos me ouvem eu pregar, acham que eu sou durão. E o pior que os religiosos acham que eu sou carnal, porque não enrolo a língua, porque não falo mistério e porque não espiritualizo as coisas. A nossa vida, ela é avaliada quando estamos sozinhos. Aqui todos são irmãos. Eu aí na porta, Deus te abençoe, Deus o abençoe. Às vezes até um filho do capeta está aí, mas eu abençoo igual. Amém? Então é quando estamos a sós. O que estamos praticando? Quais são os padrões? A quem nós servimos? A quem eu me apresento? A quem minha mente se apresenta para servir? A quem a mente comanda? Porque até mesmo qualquer movimento que um dos membros do seu corpo faz, é somente que libera. Pode ver que às vezes um acidente com traumatismo e coisa e tal, e a pessoa se recupera, mas fica com algum membro sem comando. Por quê? Lá na mente foi interrompido, sofreu dano. Então, tudo que você faz é a sua mente que libera. Amém? Até quando o seu pensamento está meio-dia, onde é que eu vou almoçar? Ou diante do buffet, o que eu vou escolher? E não só escolher, o quanto vou pegar. E ainda julgar, será que eu vou conseguir aproveitar tudo que eu coloco no prato? Amém? E quando a pessoa não exercita, não apresenta a sua vida, o seu corpo, a sua mente, como instrumento, primeiro como um sacrifício. O sacrifício é aquilo que está determinado. Eu tenho que seguir coisas estabelecidas. Levantar nesses dias frios, no mesmo horário, é um sacrifício. É ou não é? Mas por que se faz? Porque se tem compromisso. E o que acontece quando se começa a ignorar os compromissos? Começa a vir consequência. Amém? Quando o crente para de oferecer o seu corpo como sacrifício, ele vai perdendo o senso de valores. Aí o pior que sabe como é que o religioso ou a falsa religiosidade administra isso? Deus ama, Deus me ama, Ele vai entender que não vai fazer mal se eu ficar dormindo mais tempo, ou se eu não for trabalhar hoje, Ele vai entender, ainda mais domingo. Deus não quer sacrifício. Queridos, aqui é Novo Testamento, é nova aliança, e essa aliança foi feita no sangue de Cristo,
E o sacrifício que Deus pede é nós negar ao corpo, é não estar debaixo do governo, do domínio do corpo, da natureza carnal, do instinto da velha natureza. Deus não quer aquele sacrifício de pegar um novilho e sacrificar pelo teu pecado, pegar um pombinho e oferecer como uma oferta ao Senhor. Esse sacrifício Deus não quer, mas de você negar os seus desejos, isso o Senhor pede de cada um de nós. Olha o exemplo que tem causado estrago. Vamos lá? Não vou pedir para levantar a mão, mas a maioria, se fosse sincera, né, teria que levantar. Eu só fazer a pergunta, mas não levanta. Quem aqui não está endividado? Que tem contas que perdeu a conta de quanto tempo já tinha que ter pago? Mas deixa eu fazer outra pergunta. Essas dívidas aí, esse seu saldo negativo, foi investimento em coisas em atender necessidades, ou foi gastos para satisfazer vontades? A sua economia, a sua receita, a sua vida financeira, que está negativa, foi por atender necessidades ou gastou para satisfazer desejos e vontades? Por que que a maioria dos crentes, até digo dos crentes, a maioria, que estão com a vida material abaixo do nível, são crentes almáticos? E o almático é aquele que é dominado pela alma, e a alma é o centro das emoções, dos desejos e das ilusões. O crente almático faz o que sente. Eu sinto, e às vezes faz até voto a Deus. Eu estou sentindo. Se eu estou sentindo, Deus vai me ajudar eu a pagar. Mas vai ver, é importante? É necessário? Ou é uma ansiedade? Por que a importância de oferecer o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É uma forma de um culto racional. Você está cultuando a Deus quando você se autoavalia. Você se autoavalia pelas suas condições ou pela concorrência? A irmã, a amiga, a colega, enfim, comprou roupa nova. Eu tenho que comprar roupa nova. O irmão trocou de carro, eu tenho que trocar de carro. É necessidade ou é desejo de competição, satisfação de ego? Crente que é influenciado pela concorrência, pela propaganda, pela mídia e são crente almático. E quem não aprende a oferecer o corpo como um sacrifício, ele é governado pela alma
que abastece as carências, desejos, ilusões e concupiscências. O melhor culto, o culto com entendimento, o culto racional, é quando se domina a velha natureza. Paulo viu uma igreja assim. Efésios 1, verso 15 a seguir. Mas antes do 15, põe o verso 3. Aqui ele faz uma oração de gratidão. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Significa que tudo o que eu preciso já está, aliás, aqui tem uma diferença. Tudo que eu preciso está aprovisionado, não tudo que eu desejo. O que eu desejo vem como gratificação quando eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Os nossos desejos são atendidos quando nós nos agradamos do Senhor. E eu digo para todos, quando há um agrado ao Senhor, um comprometimento com o Senhor, desejo de carne perde o valor. Amém? Quando há uma conexão, uma ligação, uma paixão com o Senhor, um amor genuíno com as coisas de Deus, as coisas carnais que levam ao pecado perdem o valor, já não são mais importantes. Então aqui ele fala que tudo está provisionado, toda sorte de bênção. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Onde é que elas estão? Nas regiões celestes. Como que eu posso baixá-las? Priorizando o reino. No Salmo 37, verso 4, o salmista diz: deleita-te também no Senhor, que Ele concederá. Eu sei que eu já tenho ouvido de vez em quando algumas orações. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor concede o desejo do nosso coração. O conceder o desejo do nosso coração é uma recompensa por uma prestação extra, uma prestação de serviço extra que a gente faz. O deleitar-se, o ter prazer na lei do Senhor, se deleitar no Senhor, ter prazer e ter aquele desejo de estar na casa do Senhor, faz com que venham essas bênçãos extra. Mas só pedir a bênção, sem saber o que produz a bênção, Deus atende o coração que é comprometido com o Senhor. Deus atende o desejo de corações comprometidos com o Senhor. No Salmo 91, verso 14, parece que o salmista diz aí algo interessante: pois que tanto me amou, aqui Deus está falando através do salmista, pois que tanto me amou, eu o livrarei, e pô-lo-ei no alto retiro, porque Ele conhece o meu nome. O nosso amor a Deus, o nosso compromisso com Deus, porque aquilo que nós amamos, nós disponibilizamos tempo, nós damos expediente, nós temos na nossa mente, aquilo que nós amamos, temos como ocupação da nossa mente, nós trabalhamos pensamentos.
E o Senhor promete colocar num alto retiro, num lugar de honra, de deleites, porque Ele conhece meu nome. E mais, olha a credibilidade agora. Quando Ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia. Ah, o crente não tem angústia? Tem. Pessoas usadas por Deus não têm angústia? Tem. Mas o Senhor diz que livra. Porque a angústia do cristão tem um tempo e depois o Senhor livra. Mas do que não é comprometido com Deus, a angústia leva a enfermidades. E a pessoa depender depois de remédio para os nervos, remédio para depressão. Isso é angústia de alma. E o Senhor promete de livrar e honrar. E ainda promete mais: longura de dias e a salvação. Amém? Aqui está a bênção de quem oferece o seu corpo como um sacrifício. Não siga os desejos da sua natureza carnal, desejos do corpo. Uma coisa que eu não sei onde é que vai parar, porque hoje virou moda essas tatuagens aí, que sinceramente, eu acho que se isso ali melhora, olha, não para quem tem o olhar da parte de Deus. Se precisar alterar a sua cor e tanta coisa no seu corpo, olha, querido, o vazio de Deus está muito grande dentro de cada um. Quando tem que fazer algumas coisas, algum consumo ou algumas marcas para atender desejos, é o vazio de Deus. E o corpo está pedindo uma satisfação, em vez de oferecer como sacrifício, não, eu não vou te dar isso, não. Eu vou te colocar no altar, eu vou te colocar a serviço do reino, que esse espaço vai ser preenchido. Amém? Está insatisfeito? Não é seguindo a instrução do mundo que vai te satisfazer. Eu muitas vezes estou insatisfeito comigo. Aí eu vou ver, eu não estou cuidando bem da minha vida espiritual. Alguma coisa não está fechando, não está dando certo. Eu vou ver, algumas práticas de justiça não estão ativas. Amém? Porque Deus não criou nada sem sentido. E tudo que Ele criou tem um propósito. E você faz parte do propósito divino. Quer que Deus lhe abençoe, siga as instruções. Porque que vou fazer uma outra comparação prática aqui. O empregado que segue as instruções do patrão, ele cria crédito. Onde é que ele ganha o pão dele, o salário dele, a sustentabilidade para a sua vida material? É de onde ele trabalha. Mas o diabo entrou com sistemas aí, e as pessoas que seguiram e seguem sindicalismo não tem mais crédito diante do patrão, porque a hora que a sua função ou sua produção não mais satisfaz, não tem mais compromisso com você. Amém? Sindicato quer lhe defender, e peça para ele agora, você que está desempregado, porque é a causa dos desempregos e de falências, sistema sindical. Que Deus tenha de nós
Você quer ser religioso ou quer o evangelho que salva você? Quem crer no evangelho e for batizado será? Quem não crer no evangelho já está? Amém? Salvação ou condenação? Siga o que o evangelho aprova. Siga o que a palavra de Deus aprova. Ficamos em pé. Por isso, Paulo fala também em 2 Coríntios capítulo 7, verso 14, ele diz, não vos prendais, 6,14 parece que é, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem luz com trevas? Que harmonia há entre Cristo e Marques? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Quantos querem serem salvos? Pouca gente. Com quem você está ligado? Em que linha ideológica, filosófica você é aliançado? Põe a mão no seu coração. Pai, obrigado. Obrigado pela luz da Tua palavra, por essas verdades que colocam luz no nosso caminho. Obrigado porque o Evangelho é uma boa nova trazida ao homem, pois o homem estava em trevas e a luz resplandeceu. E resplandeceu justamente para aqueles que o Senhor mais o amava, e eles não quiseram, mas o Senhor ama também a todos e chegou até nós. Obrigado, obrigado pela luz do Teu Evangelho, Senhor, que tem iluminado os nossos caminhos, tem trazido a nós os padrões de justiça e tem sido, Senhor, ó Senhor, resposta e alimento para o nosso espírito. Eu abençoo a todos e peço, Pai, que o Teu Espírito continue trabalhando, convencendo, pois é a função do Senhor em convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu abençoo a todos, pedindo um dia abençoado e que esta palavra, Senhor, não se apague, mas que fique, ó Senhor, na mente, chamando a atenção, trazendo a lembrança e também, Senhor, ajudando todo aquele que quer vencer na vida. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém.